ao texto da palavra de Deus, eu quero ler somente um versículo com você. Peço que você abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 23, verso 38. Somente esse versículo leremos, porque ele mesmo já encerra em si uma mensagem. Lucas 23, verso 38. Lucas 23, verso 38, assim diz a palavra de Deus. Também sobre ele estava esta epígrafe, em letras gregas, romanas e hebraicas: Este é o Rei dos Judeus. Bem, que Deus aplique em nossos corações. Vamos ler, vamos orar ao Senhor mais uma vez. Pai, ilumina-nos mente e coração, para que pensemos da forma como te agrada e tenhamos dentro do nosso coração mudado aquilo que realmente não condiz com a nossa nova condição. Somos nova criatura e, portanto, tudo que era já passou, faz parte do passado. Move os corações a que queiram ser mais parecidos com Jesus e entendam, Senhor Deus, o lugar que Ele ocupa, Senhor, na história. É nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, durante esse período, que até algumas orações devem falar sobre isso, há um desejo imenso nosso de nos rebelar contra a situação que nós temos. Mas fica evidente que não temos força para isso. Para que as pessoas andem sem máscara, reúnam e vivam como viviam antes, é necessário que sejamos protegidos de alguma forma. Então, o vírus deve passar, deve se curar. E a nossa vida está cheia de coisas que não são voluntárias. A gente finge que é livre, a gente finge que faz tudo o que quer, mas no fim das contas, não somos tão livres e não fazemos tudo o que queremos. Um exemplo que a gente recebe de leis que nos são impostas, por exemplo, é que pode ser que verde não seja a sua cor favorita. Mas quando você estiver diante de um semáforo, né, como se diz aqui em São Paulo, ou sinaleiro, como se diz lá em Goiás, quando você estiver diante dele, o que você precisa fazer? Se o sinal estiver vermelho, você para. Se estiver verde, ele abre e você vai. Ninguém te questionou isso, se você preferia assim. Mas nós nascemos e obedecemos essas leis, porque são leis que garantem a nossa segurança. São leis que organizam o nosso trânsito. E assim, tem várias leis que nós realmente preferíamos que fosse diferente. Porém, elas estão aí para organizar e para manter a sociedade numa vida saudável. E aí sim podemos dizer que somos livres. Livres para fazer o que está dentro da lei. O que está fora da lei somos proibidos e para isso não há liberdade. Essa aqui é a grande verdade. Nós estamos diante aqui de certos personagens que são importantes. Alguns deles, ou pelo menos um deles, é importante até hoje. Outros morreram e perderam o seu mandato, o seu tempo de andar, governando e dando ordens. Eu me refiro a Pôncio Pilatos, que era governador romano e representante do imperador César, lá na Judéia. Era ele o governador e era ele que dirigia o destino dos povos. Ele que determinava as leis, aliás, ele era a própria lei, sendo que ele era diante da sua interpretação das leis romanas, é que o povo de Israel devia caminhar, e ele estava ali para manter a ordem. É interessante que nesse poder ele foi atropelado pelos líderes judaicos que levaram Jesus para que ele julgasse. E cabia a ele fazer esse julgamento, certamente, porque ele não era, na realidade, um homem que estivesse... Pilatos não era um homem que tivesse toda a sabedoria, todo o conhecimento. Mas ele conhecia a lei, e a partir dessa lei é que ele deveria fazer o julgamento. Então as pessoas tentaram mover aquele que estava no poder pelo medo delas, medo de uma rebelião, medo de atingir a sua reputação em Roma, de que ele não controlou um povo difícil, como era conhecido o povo hebreu, pelos romanos, e que ele não teria conseguido contornar a situação. Então ele precisava inventar uma forma de que o povo ficasse satisfeito e não o chantageasse com uma rebelião,
e ele também estar bem com o Império Romano. No meio dessa história está um homem justo, chamado Jesus. E aí o que é curioso é que a esposa dele sonhou com Jesus à noite e pediu a ele que não se envolvesse naquela causa, que não fosse ele o algoz de Jesus, porque ela tinha sonhado com ele. Então ele já vai para o julgamento tendo um problema muito sério, né? Que é, na verdade, atender a sua esposa. E quem é marido sabe do que eu estou falando. Pilatos poderia ter um problema muito sério se ele não agisse de forma conforme a sua esposa sonhou. Ela disse que sofreu muito por Jesus em sonhos. Então, ele se aproxima e recebe Jesus. E uma coisa que foi muito bem pensada na paixão de Cristo é que há um tratamento diplomático interessante entre Jesus, considerado rei dos judeus, ou pelo menos um criminoso apresentado pelo Sinédrio, e Pilatos. No filme A Paixão de Cristo, é interessante que Jesus conversa em latim, que era a língua dos romanos, com Pilatos. Pilatos faz perguntas a Jesus em aramaico, que era a língua natural de Jesus, era a língua do lar, era a língua do povo. Então ele faz perguntas em aramaico, o hebraico só era falado na sinagoga, se escrevia com o mesmo alfabeto, porém o aramaico foi a língua que os hebreus herdaram do cativeiro babilônico. Eles, em 70 anos, desaprenderam o hebraico. E aí se falava aramaico, que era uma língua parecida, é mais ou menos a distância do espanhol para o português, era a distância do aramaico para o hebraico. O hebraico continuou sendo a língua das escrituras e falado nas sinagogas judaicas e da Palestina. Porém, a língua que se falava nas ruas e nas casas era o aramaico. Então, no filme, Pilatos fala em aramaico com Jesus e Jesus responde em latim. Uma forma elegante de um diálogo, cada um falando na língua que o outro entendia, a língua nativa do outro. O curioso disso é que Pilatos, então, leva Jesus e, numa tentativa de livrar Jesus da cruz, ou livrar Jesus da acusação, ele traz, era costume que na Páscoa se soltasse um prisioneiro. Então ele traz um prisioneiro hediondo, possivelmente alguém que o povo gostaria de ver preso. Ele traz um homem chamado Barrabás. E ali, diante do povo, ele faz a pergunta: quem vocês querem que eu solte? A Jesus o justo, olha como ele já estava influenciando a cabeça. É esse Jesus, esse justo, ou a Barrabás? E o povo gritava Barrabás, Barrabás, influenciado pela liderança do Sinédrio, pelos religiosos. E aí, diante disso, ele parava, voltava e perguntava de novo, e o povo continuava gritando Barrabás, solta Barrabás. Então, pensando ele que ele teria que levar Jesus à cadeia e surrar Jesus, como era costume, ele pergunta: e o que eu faço com esse justo, com Jesus o justo? Eu não vejo culpa nesse homem. O juiz dele disse que Jesus não tinha culpa nenhuma, depois de ter dialogado e entrevistado. O juiz diz que não há culpa. Então o que acontece? O povo grita: crucifica-o, crucifica-o. Que era uma punição que se dava para escravos fugitivos. Uma punição que foi inventada lá na Fenícia e que era altamente torturante. A pessoa levava uns 3 dias para morrer. E morria sem ar, porque a posição que ficava na cruz, as costelas pressionavam o pulmão, os órgãos internos pressionavam o pulmão, e o pulmão, então, ia ficando sem ar, e aí, em 3 dias, mais ou menos, 2 dias, a pessoa morria. E ele sabia que aquilo é um tipo de morte cruel. Então, a Jesus não foi dado nem o privilégio de morrer pelo Sinédrio, como era costume entre os judeus de apedrejamento, que foi a morte que puseram ao nosso diácono Estevão. Estevão morreu apedrejado como um judeu. Jesus morreu como se fosse um pagão, como se fosse um grande criminoso. E o que nós temos um pouco antes disso é Jesus crucificado e as pessoas passando e cantando vitórias sobre Jesus, tripudiando e humilhando. Não era você que construiu, isso é o contexto anterior. As pessoas passavam e diziam, faziam um lançamento lógico, um raciocínio lógico. Para aqueles que gostam de raciocínio lógico, esse era um raciocínio lógico, porém errado. Ele disse: você não é o filho de Deus? Desça daí.
E outros diziam, não era você que ia destruir o templo em 3 dias, e em 3 dias ia reconstruir sozinho? Desça da cruz. E zombavam de Jesus. Se é filho de Deus, Deus virá livrá-lo. Era assim, era a lógica das pessoas. Se estamos errados em matá-lo, Deus vai nos impedir. Só que Deus não impediu. Porque Deus tinha um propósito para a morte de Cristo, ainda que ela fosse injusta, ainda que ela fosse uma trama de invejosos, para tentar tirar de circulação o melhor homem que essa terra já teve. Ele era bom demais para nós. Então era preciso que ele fosse exterminado, porque ele estava desafinando desse grande coro de desobedecer e se rebelar contra Deus. Ele era completamente submisso ao seu pai. Daí era uma persona não grata num mundo que se rebelava contra Deus. Não só contra o conhecimento de Deus, mas se rebelava contra as próprias normas que Deus colocou em nossos corações. A nossa moral. Então é nesse fato, o que pode ficar bem retratado, quando você escuta João Batista falando para Herodes, não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Veja que ética que tinha na corte da Judéia. Esse escravo idumeu sobe ao trono, e agora, na verdade, o filho do escravo idumeu, né, que é Herodes o Grande, que é o filho dele sobe ao trono e mantém relações com a cunhada. E aí, João Batista, quando ele vai conversar com João Batista, certamente, tentando, porque nos filmes tem uma visão, te dão uma visão errada, que João Batista estava falando mal do rei para o povo. No Novo Testamento, Jesus falou na cara de João Batista, e a moça sabia, a amante dele sabia que João Batista tinha dito isso. Não está certo você possuir a mulher do teu irmão. Então Herodes é colocado numa trama, mantém João Batista preso, e colocado numa trama para cortar a cabeça de João Batista. E assim morre um dos melhores homens da terra e um dos maiores profetas que nós tivemos. Um homem digno e que viveu dignamente. E que por ter dito a verdade teve a sua cabeça cortada. Esse é o mundo. Se você disser a verdade, as pessoas não estão dispostas a ouvir. Mas se for uma mentira bem elaborada, todo mundo ouve e segue. Há grandes absurdos na história, que me falta tempo para citar, para mostrar que o homem prefere crer na mentira. Paulo diz que a ira de Deus se revela contra o homem que detém a verdade pela injustiça. Ou seja, ele amarra a verdade para favorecer, para poder praticar injustiças na terra. Isso está em todos os âmbitos, porém não para sempre, que é o que o texto nos diz. Esse texto nos fala que Pilatos colocou uma placa, né? A melhor tradução para os dias de hoje seria essa, que seria assim, e foi colocada uma placa sobre ele, em letras gregas, romanas e hebraicas. Este é o rei dos judeus. Então aqui há uma mensagem extraordinária. O representante na questão, o representante de César, era a presença de César. Na ausência de César era Pilatos. Evidente que se o imperador chegasse, Pilatos ia ficar calado e deixar que o imperador falasse. Porém, na ausência do imperador, era ele que decidia, que falava pelo imperador. E depois de ter dito que Jesus seria crucificado, ter lavado suas mãos, disse, estou limpo do sangue desse homem. E os judeus daquela época podiam ficar calados, mas deram uma resposta altamente perigosa. Colocaram em perigo as gerações futuras dos judeus, dizendo, caia sobre nós e sobre nossos filhos o sangue desse homem. Ou seja, se Jesus era realmente filho de Deus, isso deveria ser cobrado deles e dos filhos deles. Que aí alguns comentaristas imaginam que durante toda a história, Israel foi altamente perseguida. E os judeus foram tratados como a pior raça que pudesse existir, sendo eles uma das raças mais nobres e mais brilhantes. Eles sempre foram tratados como nada. E ficaram sem terra do ano 70 até 1948. Alguns atribuem a essa palavra que eles disseram, caia sobre nós e sobre os nossos filhos o sangue dele. Mas, e não cabe a nós falarmos alguma coisa sobre isso, ou estendemos, assumimos uma posição,
porque o que importa é o que Deus diz sobre isso. O fato é que Jesus foi colocado aqui como o rei dos judeus, e é interessante as 3 línguas que é colocado. Primeiro que é citado é o helênico, ou o grego. As letras gregas foram colocadas dizendo que ele era o Basileus, o rei dos judeus. É muito importante que você observe isso. Que Deus estabeleceu Jesus como Senhor, é o que Pedro diz lá no texto que nós iniciamos, devocional, e que isso não é matéria de discussão, não é matéria de nos, de alguma forma, de nos manifestarmos a Deus, que somos contra ou a favor. Isso não está em discussão. Deus não quer saber o que os gregos pensam. Os gregos viviam cheios de filosofia, cheios de pensamentos sobre o que é a terra, o que é o homem, para onde nós vamos, de onde viemos. O grego estava cheio de questionamentos existenciais e tentavam explicar tudo isso à luz dos seus escritos, que são, na verdade, lendas que foram transcritas, lenda de Hércules e de tantos outros lá, o dos deuses Apolo, Mercúrio e tudo mais que você pensar por aí. Então, os gregos não têm de Deus a permissão para crerem no que querem. A língua da filosofia do mundo, a língua do mundo inteiro daquela época, como é o inglês hoje, o grego era falado. Tanto que o Novo Testamento é escrito numa província romana, que sabiam latim também por causa disso. É escrito, o Novo Testamento é escrito escrito por hebreus, mas escrito em língua grega. Porque o grego era a língua que era falada no mundo inteiro. A tradução mais clássica do Antigo Testamento era a Septuaginta, que era uma tradução do hebraico para o grego. E essa era a Bíblia das pessoas nos outros lugares, também conhecido como a Bíblia na linguagem de hoje, se você quiser pensar. Então, era uma língua simples, era o grego simples, que muitos chamam de koiné, e que alguns estudiosos duvidam que o koiné tenha existido. Eles dizem que é o mesmo grego clássico falado no povo, era o grego mais coloquial, é um grego popular, vulgar. Então, daí, a língua koiné é conhecida como a língua do povo, a língua comum. E é nessa língua que é colocado que este é o rei dos judeus. Então, não depende da cultura. Toda cultura, inclusive a grega, inclusive a brasileira, deve acreditar e receber e aceitar o fato de que Deus determinou que Jesus seja o Senhor. Ele é o rei dos judeus. Daqui a pouco nós vamos ver por que dos judeus. Mas aqui, quando a gente falar sobre a língua hebraica. Mas a língua grega tem esse propósito de anunciar para o mundo inteiro que já esperava que um rei dos judeus fosse governante deles. Pelo menos essa era a notícia que os hebreus espalhavam pelo mundo nas suas sinagogas. Diziam, vai vir um rei enviado por Deus, filho de Davi, e esse vai governar o mundo. Era a notícia que os gregos tinham. É interessante falarmos da questão cultural, porque está muito discutido hoje o método como a esquerda conseguiu invadir e penetrar os corações das pessoas. Foi através da cultura. Isso foi dito muito antes. Isso se chama apropriação cultural. Eles entram, não faz parte da nossa cultura, mas eles acabam entrando. Eles não estavam tão preocupados em tomar o poder como tentaram no passado pelas armas e fracassaram. Então, quando houve a abertura, que o presidente Ernesto Geisel colocou o Figueiredo para fazer essa abertura, para voltarem, aí voltou-se, mas não queria-se mais conquistar o Brasil pelas armas, mas sim conquistar através da multiplicação de mentes aculturadas. E aqui está sendo dito que toda cultura tem que entender que o Deus que criou o universo, e ele não vai mudar isso, estabeleceu Jesus como rei. Nós temos a segunda língua que é mencionada aqui, que é a língua romana, ou o latim, se você preferir, assim que nós mais conhecemos. E você usa até hoje o alfabeto que você escreve coisas e tal, é o alfabeto latino. Porque o português é uma língua neolatina, assim como o espanhol, como o francês. Então, a língua do Ocidente é praticamente toda influenciada pelo latim. E
é aqui colocado em latim para que todos os povos saibam que Jesus é o rei, né? A palavra rei em latim seria regis, e aí reyes, né? Como se diz no espanhol, é o nosso rei. Jesus é colocado como rei para que os povos todos saibam. Agora nós estamos falando uma língua política, era a língua de Pôncio Pilatos, era a língua de César. Jesus é estabelecido como não só dominante na cultura, a cultura do mundo inteiro tinha que aceitar, mas também a cultura latina. Em outras palavras, todos os que tinham domínio dos exércitos e da política deviam entender que Jesus era o seu Senhor. Pilatos faz essa pergunta a ele: você é o rei dos judeus? E Jesus responde: se o meu reino fosse desse mundo, os meus ministros estariam aqui lutando por mim. O meu reino não é desse mundo. Então Pilatos entendeu que não estava em conflito, ele não estava desafiando Pilatos para assumir o trono do rei. É interessante que Jesus, quando entra em Jerusalém, algum comentarista já disse isso, ele não vai lá no palácio tirar Pilatos e sentar-se no trono. Ele vai para o templo, porque a preocupação desse rei não é de demover os reis que estão aqui na terra, mas sim de consertar a nossa relação com Deus. Estavam fazendo mau uso do templo, mau uso da religião judaica, e por isso Jesus entrou, virou as mesas e etc. tantas vezes. Porque nós não sabemos nos relacionar com Deus. As religiões fracassam no seu propósito de religação com Deus. Só é bem sucedida a religação que o próprio Deus faz conosco. Como eu analisei em outro sermão recente, as religiões não passam de homens pulando tentando tocar o sol com a mão. Isso é impossível, nunca vai acontecer. É uma criancinha tola que não tem a visão real da história, da distância que tem entre nós e o Sol e do tamanho do Sol e da intensidade do seu calor. E aí a criancinha tentando pular para tocar no Sol. Religião é isso. Nós pulando para tentar chegar no andar de cima. E na realidade, cristianismo é bem diferente. Cristianismo é Deus dizendo: Jesus é Senhor. O meu filho Jesus é o Senhor. E é exatamente essa ideia que nos é passada quando estudamos a respeito do hebraico. Então, os poderes políticos tinham que se curvar, porque chegou alguém maior do que eles. Pilatos disse para Jesus: você não sabe que eu tenho poder para te soltar se eu quiser? E Jesus respondeu para Pilatos: você não teria poder se não fosse te dado de cima. Então isso tem um duplo sentido. Ele não teria poder que ele era subalterno a César. Assim é o que alguém podia entender. Mas nós podemos entender ainda mais profundo. Deus é que estabelece quem são os reis e os governantes. E Deus é quem tira quando quer. Então você não teria poder nenhum se não fosse te dado de cima. Essas são as palavras de Jesus. E aí Pilatos então coloca. Pode ser que você imagine alguma... Se entrarmos dentro da psicologia do texto, tentarmos interpretar a luz, ver algum motivo que levasse Pilatos a escrever essa placa. O que teria levado? Talvez uma tentativa de compensar Jesus, porque o texto em João nos diz que as autoridades judaicas criticaram Pilatos, censuraram ele, aproximaram e disseram: Pilatos, não coloca assim. Esse é o rei dos judeus, coloca. Ele diz que é o rei dos judeus. E Pilatos responde: o que escrevi, escrevi. É uma expressão para dizer: o que eu escrevi vai ficar escrito e ninguém vai mexer. O governador sou eu. Então Pilatos assumiu essa briga de declarar que Jesus é o rei dos judeus. Porém, é interessante você olhar que, independente do motivo de Pilatos, fosse uma compensação, explicações nós vamos achar 1000. Mas me interessa o porquê que Deus moveu Pilatos a pôr a placa. É isso que me interessa. Isso que deve interessar você. Há um Deus nos céus e Ele não está simplesmente assistindo tudo o que acontece. Ele glorifica o seu Filho fazendo com que Pilatos coloque a placa. Seja por que razão for, ainda que Pilatos achasse que foi sua própria vontade, era Deus agindo e declarando diante dos judeus, mesmo matando Jesus, eles tinham que olhar para aquela placa e dizer: o governador está dizendo que este é o rei dos judeus. Então vamos para a terceira língua aqui, que é o hebraico, que alguns têm dificuldade de entender de onde vem esse nome, porque ele é muito antigo mesmo. Hebreus
foi usado para esse povo por causa de Éber. Então, é um personagem bíblico, descendente de Noé, que é pai daquele povo que habitou na Babilônia. O nome dele era Éber. Então, se tem um escrito dos cananitas, se achou alguma cerâmica, alguma coisa assim, algum achado arqueológico, que conta a entrada dos Ebirus. Os Ebirus entrando na terra de Canaã. Ebirus mais tarde se tornou hebreus. E Ebiru naquela linguagem cananita, e depois se tornou a palavra hebreus, que nós usamos hoje, que são os descendentes de Éber, porque Abraão era descendente de Éber. E é assim que ele foi chamado. E aí o nome hebreu passou a toda a nação. A língua hebraica é uma língua semítica, e o alfabeto hebraico é usado para escrever o aramaico, mas nós temos aramaico também escrito nos cuneiformes, lá da Babilônia. Então há duas formas, duas escritas ou mais para o aramaico. Mas o hebraico, essas letras hebraicas que também eram usadas para escrever em aramaico, essas letras hebraicas estavam escritas: este é o rei dos judeus. Isso aqui é formidável, porque o judeu está tendo que engolir do governador a declaração de que Jesus é o rei. E isso é interessante porque o hebreu espalhou pelo mundo a notícia de que haveria um rei dos judeus, um leão de Judá, que assumiria e que governaria sobre os povos. Que todo mundo se submeteria a Deus e à lei de Deus por causa do controle e do domínio desse governador, desse rei que viria. Foi anunciado pelos profetas e agora os hebreus espalhados pelo mundo enchem o mundo dessa ideia da vinda do Messias. Você vai ver alguma coisa interessante disso no Novo Testamento, quando magos do Oriente seguem uma estrela, porque diziam: o Messias nasceu. Então seguiram a estrela, foi essa a interpretação deles, bem no início da história de Jesus, que a gente vê muito no Natal, que se diz que são 3 magos, mas nós não temos na Bíblia nada que diga o número deles. Podem ser 2 e podem ser 5. E são magos do Oriente, eles não são reis, como o folclore criou essa imagem de reis magos. Bom, mas a verdade que nós temos para nós aqui é que esses homens vêm de uma terra distante, talvez da Índia, talvez da Pérsia, que é hoje o Irã, também distante, caminhando, seguindo a estrela para ver o nascimento do Messias, porque a ideia do Messias já rodava o mundo. Também a gente tem algo semelhante quando Jesus descobre que está próximo da crucificação, porque alguns gregos se aproximam e dizem: queremos ver o Messias. Então, se gregos estão vindo, sabiam dessa notícia, e estão vindo ver Jesus, Jesus disse: a minha hora é chegada. Estava próximo da sua morte. Então é evidente que você tem um mundo preparado para a vinda de Jesus. E Pilatos diz: esse dia chegou. O rei dos judeus é ele. Este é o rei dos judeus. Então, o que significa que eu não estou perguntando se o homem crê em Deus ou não. A Bíblia não se preocupa com isso. Alguns dizem que crerão em Deus o dia que Deus der uma prova científica de que ele existe. Tolos, né? A Bíblia já começa dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. Ela não vai tentar provar a existência, a lógica da existência de Deus, porque as mentes humanas nunca aceitarão. É aquele tipo de coisa que você provando, como eu ouvi um batista dizer que estava evangelizando alguém, aí disse: mas não adianta falar de Deus para você. Se você sair lá fora e você vê as estrelas se movendo e escrevem eu sou Deus, você vai dizer: é mais um truque desses batistas espertos. É isso que você vai dizer. Então os homens arrumam desculpa para tudo. Sinais evidentes da existência de Deus, nós estamos andando nele, tropeçando neles, respirando os sinais, mas não é suficiente. O homem acha que Deus tem que se submeter a ele e dar as provas que ele se diz: eu serei satisfeito. Bom, que se preparem para responder por isso. Assim como a Bíblia não preocupa em explicar a existência de Deus, nem tampouco está perguntando se você quer Jesus como seu Senhor ou não. Aqui não é base de eleição, não é base de discussão. Ele é o Senhor. E você sabe que diferença isso faz? Leia no Novo Testamento, você vai ver que os demônios se prostram diante dele. Leia o Novo Testamento e você vai ver lá no início de Mateus que ele
Manda o mar se calar e o mar obedece. Ele manda o vento aquietar-se e o vento se aquieta. Ele é Senhor, você queira ou não. E você tem que agradecer a Deus essa bênção de tê-lo como Senhor. Porque alguém que tem o poder de todas as coisas e te amou a tal ponto que deu a sua própria vida para te salvar. Então é maravilhoso que tenhamos um Senhor desse. Não é um rei como os reis da terra a gente conheceu, que matavam os povos para manter a sua coroa, envenenava pessoas, contavam mentiras. Nossos recentes governantes também, que dependem do voto do povo, aí precisam enganar o povo para poder ter uma boa imagem, para poder... e aí contam mentiras o tempo todo, para poder trabalhar a cabeça daquele que volta. Mas nem o cidadão é senhor de si mesmo. Pela Constituição brasileira, o dono do Brasil somos nós, eu e você. É por isso que querem nos enganar. Mas isso é a Constituição brasileira. A Bíblia diz que o dono do Brasil é o Senhor Jesus. Então eu submeto o meu controle sobre o Brasil, o meu voto, a minha postura, eu submeto tudo a Ele. Porque há um dono. E isso não é matéria de discussão. Eu falei a respeito do contexto anterior, deixa eu falar um pouco, para encerrar, no contexto posterior. Quando acabam de colocar aquela placa sobre a cabeça dele, que este é o rei dos judeus, o que esse rei faz? Ele está crucificado entre dois ladrões, dois criminosos. Um dos criminosos tem a humildade de pedir a Jesus, lembra-te de mim quando o Senhor vier no teu reino. Ele cria. Ele se arrependeu e ele cria que Jesus era rei. Quando o Senhor vier no teu reino, o Senhor lembra de mim? E Jesus diz, na verdade eu te digo, hoje você vai estar comigo no paraíso. O fato de ser Jesus é o que te tira do lago de fogo e te coloca no paraíso. É o que te tira de uma vida em desgraça para uma vida, não simplesmente aqui na terra, porque a vida aqui na terra vai ser altamente tenebrosa, cheia de trevas e escuridão, porque essa é a nossa herança. Fomos banidos da terra de Deus. Porém, você conquista o seu lugar no paraíso porque Jesus é Senhor. E como que isso pode ser conquistado? Paulo escreve aos Romanos dizendo, confessa com a tua boca que Jesus é o Senhor, que foi o que foi escrito, o Rei dos judeus e o Senhor de toda a terra. Creia no seu coração que Ele está vivo e aí você será salvo. É a única coisa. Confessar com a boca que Ele é Senhor e crer no coração que Ele ressuscitou dos mortos. Se você tem tanto a fé quanto essa confissão, a Bíblia nos diz que você já está salvo. Também não é uma questão de escolha ou de atos ou de atitudes que eu tomar na minha vida daqui para frente que vão me salvar. Quem salva é Jesus, porque Ele é o Rei dos judeus e Rei de todo o universo. Ele tem o controle da vida e da morte e decidiu te dar vida. Então, essa é a grande bênção. E agradecemos a Deus, porque por mão de Pilatos ter colocado essa placa. Porque o Rei dos judeus, que governa sobre o mundo, já veio. Se os judeus aceitam isso ou não, pouco importa. Eles não têm o direito de questionar o Senhor. Eles têm que se submeter a Jesus e se converter. Se os governantes, se aqueles que cuidam da nossa cultura não querem aceitar isso, é um problema que eles terão que responder diante de Deus. Mas já está estabelecido. Jesus é o grande juiz do último dia e você comparecerá diante do seu trono para responder o que fez com a sua vida. Quer transformar a sua vida? Entregue-se a Jesus. Essa é uma grande transformação. Ele mesmo vai santificar, melhorar, transformar o seu coração para que você seja uma nova criatura. Mas para isso é preciso declarar que o Rei dos judeus já veio. Ele é o Messias, o ungido de Deus, aquele que havia de vir e que já veio. E está vivo à direita de Deus intercedendo por você e por mim. Vamos orar ao Senhor? Eu vou dar alguns instantes para que você ore por alguém que você saiba que está necessitado. Depois eu vou orar por alguns que precisam da oração, mas também orar por você que está nos assistindo agora. Vamos orar.
Ore por aqueles que você sabe que precisam da sua oração, da sua intercessão. Pai Santo, te pedimos em nome de Jesus, que com a tua mão o Senhor toque para o bem, para levantar, Senhor Deus, aquele que está abatido e triste, aqueles que foram mencionados na oração do teu povo, que agora nos seus lares estão orando, mas o Senhor está em todo lugar e o Senhor sabe aqueles que foram pedidos, recebe-os nos teus braços e cuida deles como ovelhinhas tuas, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão tristes e abatidos, aqueles que estão vivendo crises no lar, que eles entendam que o primeiro passo é sempre se submeter ao Senhor e buscar a tua ajuda. Eu te peço de uma forma muito especial pelo Daniel Rubio, que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor traga-o para perto, que o Senhor abençoe ricamente sua família, seu pai, sua mãe, seu irmão, o nosso diácono Fernando, que toda a família do Fernando seja abençoada, assim como todo membro da igreja, especialmente, uma bênção especial, te pedimos para aquele que está agora sintonizado, que a tua mão esteja sobre eles. Nós somos pequenos para uma obra tão grande, mas confiamos somente no teu Espírito e confiamos no nome do Senhor Jesus. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor infinito de Deus, o nosso Pai, as consolações, a direção e comunhão do amado Espírito Santo esteja sobre cada um de vós, agora e para todo sempre. Amém. Amém.